O milagre que libertou a filha de Rafael. Rafael sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprendeu com o pai que o sustento da família vinha do suor do próprio rosto. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé simples, e juntos criaram 2 filhas, Ana, de 10 anos, e Sofia, de apenas 4. A vida não era fácil, mas eles davam graças a Deus por cada dia. Até que, há 6 meses, tudo mudou. Sofia nasceu com uma pequena hérnia umbilical, mas os médicos disseram que era comum e que com o tempo se fecharia sozinha. Porém, após uma cirurgia de emergência para retirar o apêndice, a hérnia piorou. O corte não cicatrizou direito, e surgiu uma hérnia incisional, uma protuberância dolorosa no abdômen da menina, que crescia a cada semana. Os médicos foram claros: ela precisa de outra cirurgia e urgente. Se a hérnia estrangular pode ser fatal. Mas o custo era alto, e o plano de saúde não cobria tudo. Rafael se viu afundado em dívidas pedindo emprestado a parentes, vendendo o pouco que tinham. As noites eram de choro, com Sofia gemendo de dor e Maria rezando baixinho, as lágrimas molhando o travesseiro. Foi então que Dona Cida, uma vizinha idosa que Rafael ajudava a carregar as compras, lhe falou da congregação cristã no Brasil. Meu filho, eu já vi muitos milagres lá. Deus ouve os que clamam com fé. Vamos juntos domingo que vem. Rafael, que nunca havia pisado em uma igreja, hesitou. Não era homem de muita religião, mas a desesperança falava mais alto. Se Deus existe, que me mostre um sinal, pensou. No domingo seguinte, Rafael entrou na pequena sala de cultos da CCB, acompanhado por Dona Cida. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem imagens ou enfeites. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura. Não havia instrumentos, apenas corações. Rafael sentou-se no fundo, com Sofia no colo, envergonhado por estar ali, mas também com um fio de esperança. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigiu a reunião. Irmãos, hoje é dia de buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Ele é o mesmo que operou milagres nos tempos bíblicos e opera ainda hoje. As palavras ecoaram em Rafael. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia curado seu filho de uma doença nos rins. Outro irmão compartilhou como, após anos de desemprego, conseguiu um trabalho justo no dia seguinte à oração. Rafael sentia o coração bater mais forte. Na hora da oração, o ancião convidou todos a se ajoelharem. Senhor, olha para cada um aqui presente. Sabes das nossas dores, das nossas necessidades. Derrama a tua misericórdia sobre nós. As vozes se elevaram em súplica. Rafael, com as mãos trêmulas sobre a cabeça de Sofia, não sabia rezar direito, mas balbuciou: Deus, se o Senhor existe, cura minha filha. Não tenho mais para onde correr. Os dias seguintes foram de espera. Rafael voltou à igreja na quarta-feira, dessa vez sozinho, enquanto Maria ficava com Sofia. O culto era mais íntimo, menos pessoas, mas a mesma fé ardente. O ancião leu Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquelas palavras grudaram em sua alma. No domingo seguinte, Rafael levou a família toda. Sofia, mesmo com dor, vestiu um vestido simples que Maria havia costurado. Durante o culto, quando o ancião anunciou que haveria Santa Ceia, Rafael sentiu algo diferente. Os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho, lembrando o sacrifício de Cristo. Isto é o meu corpo, dado por vós, disse o ancião, enquanto distribuía os pequenos pedaços de pão. Rafael comeu com lágrimas nos olhos, sentindo que, pela primeira vez, estava verdadeiramente perante Deus. Foi então que, no meio da reunião, Sofia puxou sua camisa. Pai, não dói mais. Rafael olhou para baixo, incrédulo. A protuberância no abdômen da menina, que antes era visível, até por baixo da roupa, havia sumido. Ele passou a mão sobre a barriga dela, apalpando com cuidado. Nada, absolutamente nada. Sofia sorria sem entender bem, mas aliviada. Maria, ao lado, cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios d'água. O culto parou. Os irmãos, percebendo o milagre, começaram a louvar a Deus em voz alta. O ancião se aproximou, colocou a mão na cabeça de Sofia e agradeceu: glória a Deus. Mais uma vez, ele mostra que é fiel. Os hinos foram cantados com ainda mais fervor e Rafael, de pé, com a filha nos braços, chorava sem vergonha. Na semana seguinte, Rafael e Maria levaram Sofia ao médico. O doutor, após examinar a menina, balançou a cabeça, atônito. Isso não tem explicação médica. A hérnia desapareceu completamente. Não há sinal de cicatriz interna, nada.
Rafael sorriu e disse apenas: foi Deus. Hoje Rafael e sua família são batizados nas águas da Congregação Cristã no Brasil. Ele, que antes duvidava, agora é um dos que mais clamam em oração. Aprendeu que a fé não é só para os momentos fáceis, mas principalmente para quando tudo parece perdido. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, costuma dizer aos novos irmãos que chegam à igreja, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. E Sofia? Corre pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças, sem nenhuma lembrança da dor. Sua cura é um testemunho vivo de que onde a medicina falha, a fé em Deus triunfa. Porque, como dizem os hinos que agora Rafael canta com o coração, Deus é fiel, Deus é amor, ele não muda jamais. Rafael nunca esqueceu o dia em que o pastor o chamou à frente da congregação para dar seu testemunho. As mãos tremiam um pouco, não de medo, mas da emoção que apertava sua garganta. Olhando para aquelas centenas de rostos atentos, ele viu no fundo do salão a mãe de Sofia, com os olhos brilhantes de lágrimas, e o pai, que antes mal entrava numa igreja, agora com a Bíblia aberta no colo. Irmãos, começou com a voz embargada, eu vim aqui hoje não para falar de mim, mas da misericórdia de Deus. Há alguns meses eu era um homem que acreditava mais nos remédios do que em milagres. Mas o Senhor, na sua bondade, quis me mostrar que ele não está limitado às leis dos homens. Contou então como os médicos tinham dado poucas esperanças, como as noites no hospital eram uma tortura de orações entrecortadas por choros. Falou da irmã que o arrastou até a igreja, mesmo quando ele resistia, e do dia em que, exausto, finalmente se ajoelhou e entregou tudo nas mãos de Deus. Não com palavras bonitas, mas com um grito de alma: Senhor, se tu existes, salva minha filha. E Deus ouviu. Quando Rafael terminou, o salão inteiro se levantou em aplausos e glórias a Deus. Muitos choravam. Uma senhora idosa que há anos lutava contra uma doença nos ossos, se aproximou dele depois do culto e segurou suas mãos com força. Meu filho, se Deus fez isso por você, ele pode fazer por mim também. Ore por mim. Rafael não hesitou. Ali mesmo, no meio daquelas pessoas, impôs as mãos sobre a cabeça dela e clamou com a mesma fé que havia aprendido no desespero. Não era mais um homem cheio de dúvidas, mas um instrumento nas mãos do Senhor. Os dias foram passando, e o que antes parecia um milagre isolado se tornou uma corrente de bênçãos. O médico que atendeu Sofia, cético no início, um dia apareceu na porta da igreja. Não entrou, mas ficou parado, observando as crianças brincarem no pátio. Sofia, ao vê-lo, correu até ele e abraçou suas pernas, como fazia quando estava internada. O homem, visivelmente abalado, só conseguiu balbuciar: eu não entendo, os exames mostravam que ela não tinha chance. Rafael, que estava por perto, sorriu e convidou-o para entrar. O médico nunca havia pisado numa igreja, mas naquele dia aceitou. Sentou-se nos últimos bancos, ouvindo os hinos, observando a simplicidade daquele lugar onde Deus operava coisas que a ciência não conseguia explicar. Semanas depois, ele voltou. Dessa vez não como visitante, mas como alguém que buscava respostas. E assim, aos poucos, mais uma alma foi tocada pelo mesmo Deus que havia devolver a saúde a Sofia. A vida de Rafael também mudou de forma que ele nunca imaginaria. Antes, seu maior medo era perder a filha. Agora, seu maior desejo era servir. Começou a participar dos cultos de doutrina, aprendendo mais sobre a palavra. Auxiliava nos trabalhos de caridade da igreja, levando cestas básicas para famílias necessitadas, sempre compartilhando seu testemunho. Se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que ele pode fazer por vocês, dizia, com os olhos cheios da mesma esperança que agora carregava no peito. Sofia, por sua vez, crescia saudável e feliz. Às vezes, ao passar pela porta do quarto que já teve sido um leito de dor, Rafael parava, fechava os olhos e agradecia. Não era mais um agradecimento por obrigação, mas um louvor que nascia de um coração transformado. Certa noite, enquanto a família se preparava para mais um culto, Sofia olhou para o pai e perguntou, com aquela inocência que só as crianças têm: Papai, por que a gente vai tanto na igreja agora? Rafael se ajoelhou na frente dela, seguiu seu rostinho com as mãos e respondeu com voz firme, mas cheia de emoção: porque lá, minha filha, nós aprendemos que Deus é real, e que Ele não só nos dá a vida, como nos ensina a vivê-la com fé. Sofia sorriu, como se já soubesse daquilo há muito tempo. Afinal, ela era a prova viva de que quando Deus age, até as coisas impossíveis se tornam possíveis. E naquela família, a fé não era mais uma teoria. Era uma história escrita com lágrimas, orações e um milagre que ninguém poderia negar. Naquela mesma semana, o culto na Congregação Cristã no Brasil estava especialmente cheio de emoção. O templo, iluminado pela luz amarela das lâmpadas que pendiam do teto, parecia ainda mais acolhedor.
Os hinos eram cantados com uma unção diferente, como se cada voz carregasse um testemunho de gratidão. E no meio daquela multidão estava Sofia, sentada entre os pais com seu vestidinho branco e os cabelos presos em 2 tranças. Quando o irmão que presidia o culto anunciou o momento dos testemunhos, Rafael sentiu o coração bater mais forte. Ele olhou para Maria, que assentiu com os olhos brilhantes. Era a hora de compartilhar o que Deus havia feito. Com a mão trêmula, ele se levantou e caminhou até o púlpito. A igreja ficou em silêncio, como se todos soubessem que algo extraordinário seria dito. Irmãos, começou Rafael com a voz embargada, eu vim aqui hoje não para falar de mim, mas para dar glória a Deus. Há alguns meses, minha filha Sofia estava muito doente. Os médicos disseram que não havia esperança. Ele fez uma pausa, engolindo o choro. Mas nós não aceitamos aquela palavra. Nós nos ajoelhamos, oramos, jejuamos, e os irmãos desta igreja se uniram a nós em clamor. E Deus ouviu. Um murmúrio de glória a Deus percorreu o templo. Sofia, que estava de mãos dadas com a mãe, olhou para cima, como se quisesse ver o Pai Celestial que tanto ouvirá falar. Hoje minha filha está aqui sadia, correndo, brincando, louvando a Deus, continuou Rafael, agora com mais firmeza. Os médicos não têm explicação. Mas nós temos, foi um milagre. Um milagre que só Deus poderia fazer, e que Ele fez por meio da fé e das orações dos santos desta casa. Maria se levantou e abraçou a filha, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sofia, sem entender muito bem a comoção, apenas sorria, feliz por ver os pais tão emocionados. Mas havia algo em seu peito, uma paz que ela não sabia explicar, como se aquela criança de 5 anos já tivesse vivido uma batalha e saído vitoriosa pelas mãos de Deus. Quando o culto terminou, muitos irmãos se aproximaram da família. Uns abraçavam, outros choravam, outros simplesmente tocavam em Sofia como se quisessem confirmar com as próprias mãos que aquela história era real. Uma irmã mais idosa, com as mãos marcadas pelo tempo, segurou o rostinho da menina e disse, com voz trêmula, minha filha, você é uma prova de que Deus ainda faz milagres. Nunca se esqueça disso. E Sofia não esqueceu. Com o passar dos anos, aquela menina que fora curada se tornou uma jovem cheia de fé. Sempre que podia, ela contava sua história para outras crianças na escola dominical, ensinando-as que não importava o quão grande fosse o problema, Deus era maior. E que a igreja não era apenas um lugar de reunião, mas um refúgio onde os impossíveis se tornavam possíveis. Rafael e Maria, por sua vez, nunca mais deixaram de servir a Deus com o mesmo fervor daqueles dias de prova. Eles aprenderam que a fé não era só para os momentos de crise, mas para toda a vida. E que quando Deus opera um milagre, Ele não só muda as circunstâncias, como transforma o coração daqueles que creem. Hoje, anos depois, quando alguém pergunta como eles conseguem ter tanta certeza de que Deus existe, a resposta é sempre a mesma, porque nós vivemos um milagre. E esse milagre tem nome, Sofia. A vida de Sofia não parou no milagre. À medida que ela crescia, seu testemunho se tornava ainda mais forte. Na CCB, todos a conheciam como a menina que Deus trouxe de volta, mas ela mesma preferia ser chamada de filha de Deus, serva do Senhor. Não havia orgulho em suas palavras, apenas gratidão. Cada dia era uma nova oportunidade para louvar aquele que lhe deu uma segunda chance. Quando completou 15 anos, Sofia sentiu um chamado no coração. Não era apenas o desejo de contar sua história, mas de servir de forma mais profunda. Ela começou a ajudar nas campanhas de doação de sangue na igreja, incentivando outros jovens a serem doadores. Se Deus me deu vida através do sangue de Cristo e do sangue de pessoas que nem conheço, como não retribuir? Dizia ela com os olhos brilhando. Os médicos que a acompanhavam desde pequena ficavam admirados. Os exames continuavam perfeitos, como se ela nunca tivesse passado por aquela batalha. Um deles, que no início duvidava da cura, certo dia pediu para conversar com a família em particular. Com a voz embargada confessou, eu vi muitos casos como o de Sofia, mas nunca um desfecho assim. Não tenho como explicar pela medicina, só posso dizer que foi algo sobrenatural. Rafael e Maria sorriram, porque eles já sabiam disso há muito tempo. Na igreja, Sofia se tornou uma líder entre os jovens. Ela organizava grupos de oração, visitava crianças doentes nos hospitais e sempre levava uma palavra de esperança. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, repetia, segurando as mãos daqueles que precisavam de fé. Muitas famílias encontraram força em seu testemunho, e algumas até se batizaram nas águas depois de ouvir sua história. Um dia, durante um culto de jovens, Sofia subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu depoimento. Com a Bíblia nas mãos e o coração cheio do Espírito Santo, ela falou sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido.
Meus pais não desistiram, a igreja não desistiu, e Deus nunca desiste de nós, declarou. Ao final, muitos choravam, e alguns até se levantaram para pedir oração, tocados pela sinceridade daquela jovem que já tinha vivido mais do que muitos adultos em termos de fé. Rafael e Maria, sentados na primeira fileira, olhavam para a filha com lágrimas nos olhos. Não era mais a menina frágil do hospital, mas uma guerreira de Deus instrumentada para abençoar vidas. Eles lembravam dos dias em que oravam desesperados, das noites em claro, das promessas feitas a Deus em meio ao choro. Agora viam o fruto daquela fé, uma família unida, uma filha milagrosa e uma igreja que crescia em amor e união. Hoje Sofia é uma jovem mulher, casada com um obreiro da CCB, e juntos eles servem ao Senhor com o mesmo zelo. Ela ainda visita o hospital onde quase perdeu a vida, não mais como paciente, mas como portadora de esperança. Muitas vezes enfermeiros que a cuidaram anos atrás a reconhecem e emocionados contam para os novos pacientes: essa moça aqui é um milagre de Deus. Se ela está aqui, é porque Ele é fiel. E assim, o milagre de Sofia continua. Não é apenas uma história do passado, mas um testemunho vivo que se multiplica a cada vida que ela toca. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças, são sementes que germinam, transformando corações e escrevendo novas histórias de fé. E tudo começou com uma família que decidiu crer, uma igreja que se uniu em oração e um Deus que nunca falha. Um dia, enquanto Sofia caminhava pelos corredores do hospital, ela encontrou uma mulher chamada Ana, sentada em uma cadeira de rodas, com o rosto marcado pela dor e pelo desânimo. Ana havia sofrido um acidente grave e os médicos diziam que dificilmente voltaria a andar. Ao ver Sofia, Ana baixou a cabeça, como se não quisesse ser notada. Mas Sofia sentiu um toque no coração e se aproximou com um sorriso suave. Eu já estive onde você está, disse Sofia, sentando-se ao lado dela. Há alguns anos, os médicos me deram poucas esperanças. Mas hoje estou aqui de pé porque Deus fez um milagre na minha vida. Ana olhou para ela com olhos cheios de lágrimas, mas também com um brilho de esperança. Como assim? Perguntou com voz trêmula. Sofia então contou sua história. O acidente, as orações dos irmãos da CCB, a noite em que sentiu o poder de Deus restaurando seu corpo. Enquanto falava, Ana ia se apegando a cada palavra, como se elas fossem uma âncora em meio ao mar de dúvidas que a afligia. E se Deus não quiser me curar? Ana questionou com medo. Sofia segurou sua mão e respondeu com firmeza. Ele já te curou. Às vezes a gente só precisa crer antes de ver. Naquele mesmo dia, Sofia convidou Ana para uma reunião na CCB. A princípio, Ana hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou a aceitar. Quando chegou à igreja, foi recebida com tanto carinho que sentiu como se já fizesse parte daquela família. Durante o culto, enquanto os irmãos oravam por ela, Ana sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Dias depois, durante uma visita de Sofia, Ana tentou se levantar da cadeira de rodas. Tremendo, apoiou-se nos braços de Sofia e, com lágrimas nos olhos, deu os primeiros passos. Não foram passos firmes, mas foram passos de fé. E para Deus, isso já era suficiente. A notícia se espalhou pela igreja e, mais uma vez, os irmãos se uniram em oração. Ana continuou frequentando as reuniões, e a cada dia sua fé crescia. Até que, em uma noite de oração, ela se levantou sozinha e andou até o altar, onde agradeceu a Deus pelo milagre que estava vivendo. Hoje, Ana não só caminha, como também serve na CCB, ajudando outras pessoas que passam por lutas semelhantes. Ela e Sofia se tornaram amigas inseparáveis, duas mulheres que experimentaram o poder de Deus e agora compartilham essa esperança com quem precisa. E assim o milagre de Sofia não parou nela. Ele se estendeu a Ana, e de Ana a muitos outros. Porque na CCB, quando uma vida é transformada, ela se torna um farol, iluminando o caminho de quem ainda está no escuro. E Deus, em sua fidelidade, continua escrevendo histórias de vitória, provando que para Ele não há impossíveis. O milagre que não termina. Naquela noite no altar, enquanto Ana se ajoelhava com lágrimas de gratidão, Sofia a abraçou forte, sussurrando: Deus não só te deu as pernas de volta, irmã, Ele te deu um propósito. E foi assim que Ana descobriu sua missão: ser a prova viva de que a fé move montanhas, e também cadeiras de rodas abandonadas nos cantos da igreja. Anos depois, quem passasse pela CCB daquela cidade veria Ana não apenas caminhando, mas correndo. Seja para levar um prato de comida a um necessitado, seja para abraçar um irmão que chegava desanimado. Sofia, agora uma líder no trabalho com mulheres, costumava dizer: o milagre não foi só a cura, foi a coragem de Ana de se levantar quando todos achavam que ela jamais andaria. E as duas, juntas, formavam uma dupla imparável.
Sofia com sua voz firme nas pregações, e Ana com seu sorriso que dizia: se Deus fez por mim, fará por você também. Certo domingo, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando não só uma deficiência física, mas o peso de uma vida marcada por rejeição. Ao ver Ana subindo os degraus do púlpito sem ajuda, seus olhos se encheram de dúvida e esperança ao mesmo tempo. Depois do culto, ela se aproximou. Eu também já achei que minha história tinha acabado. Mas Deus gosta de escrever finais diferentes. Lucas não saiu curado naquele dia, mas saiu com uma semente plantada, e meses depois, foi ele quem testificou. Aprendi que o milagre às vezes começa quando a gente para de pedir só pelas pernas e passa a usar as que tem para servir. Reflexão final. O maior milagre não é apenas o corpo sarado, mas a alma que ao ser tocada se torna um canal de bênção. Ana e Sofia ensinam que Deus não nos cura para sermos troféus em uma prateleira, mas para sermos pontes, ligando a dor de alguém à sua graça. Às vezes o impossível é apenas a porta que Deus usa para nos mostrar que sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Lição de vida. Se você está esperando um milagre, comece agindo como se ele já tivesse acontecido. A fé não é só crer que Deus pode, é viver como se ele já tivesse feito. Porque no fim os verdadeiros milagres não são aqueles que mudam nossa condição, mas aqueles que transformam nosso coração, e através dele o mundo ao redor.